Galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma videoaula. Nesta ocasião vamos fazer uma aula de resolução de exercícios. Esta aula de atividades, ela é uma aula relacionada à aula conceitual Introdução à Nomenclatura dos Compostos Orgânicos. Então, para você ter um melhor aproveitamento na resolução desses exercícios, você precisa assistir esta aula conceitual. Acesse a playlist Química Orgânica do nosso canal e assiste essa aula e então você terá um melhor aproveitamento dessas atividades. Vamos ao que interessa. Eu separei aqui alguns exercícios para nós resolvermos juntos. Lembrando da aula conceitual que a nomenclatura dos hidrocarbonetos é constituído de um prefixo, um intermediário e um sufixo. Para nomear as substâncias orgânicas, nós temos uma regra, a regra definida pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esta regra define o seguinte: o nome do composto orgânico começa com prefixo e esse prefixo está relacionado ao número de carbonos que a cadeia carbônica possui. E o intermediário ou infixo está relacionado ao tipo de ligação química que o hidrocarboneto está fazendo. Se for apenas ligações simples, o intermediário é AN. Se houver ligação dupla, é EN. Se houver ligação tripla, IN. Ou seja, se for um alcano, né, apenas ligações simples, AN. Se for um alceno, aí tem EN. Se for um alcino, ligação tripla, IN. E o sufixo está relacionado à função orgânica. Como todos os compostos desta aula são hidrocarbonetos, então todos os hidrocarbonetos têm o sufixo O. Então todos eles terminarão em O. Ou ano, ou eno, ou ino. Então vamos ao primeiro, a letra A. Vamos contar quantos carbonos nós temos na cadeia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, o prefixo que indica 8 é oct. A lista desses prefixos estão na aula conceitual. Então, 8 carbonos, o prefixo que indica 8 carbonos é oct. Como nós só temos ligações simples aqui nesta cadeia carbônica, é AN e a terminação é O. O nome deste hidrocarboneto é octano. Vamos analisar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é um octano. Muito bem, houve aí algum equívoco da minha parte em colocar dois exercícios iguais, semelhantes. Tudo bem. Então, vamos para esse aqui. 1, 2, 3, 4. 4, o prefixo que indica é but. But, e como só tem ligações simples, AN, e como é um hidrocarboneto, termina com O, butano. Só que aqui tem um detalhe interessante, olha aqui, ó. Quando nós temos um ciclo, quando a cadeia carbônica forma um ciclo, no começo do nome nós temos que indicar esse tipo de cadeia carbônica fechada aqui. Então, nós indicamos assim, ciclo butano. Então, esta substância é o ciclo butano, diferente desta substância aqui, ó, que é apenas o butano, tá? É uma cadeia aberta. Então, veja que a diferença aqui é uma cadeia aberta, aqui é uma cadeia fechada. Então, quando a cadeia é fechada, nós adicionamos o termo ciclo à frente do nome, ciclo butano. Muito bem, vamos para outra sequência, vamos para a letra D e E aqui, vamos analisar. Aqui nós já temos duplas ligações. Nesse caso aqui, especificamente, nós não vamos precisar numerar a cadeia carbônica. Por que não vamos precisar numerar? Observe, necessariamente eu terei que começar a numerar a partir daqui ou daqui, passando pela dupla. Eu não posso numerar a partir de outros carbonos. Então, observe, eu preciso numerar 1, passando pela dupla 2. Se eu começar a numerar aqui, professor, aí você vai ter que fazer 1 e 2. Então, em todos os casos, a dupla ligação estará no carbono número 1. Então, aqui vai ser ciclo, porque é uma cadeia fechada. E temos 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo que indica 5 é pente. Então, 5, pente. Aí, aqui tem uma dupla ligação, não é AN+, é EN.
e a terminação é o ciclopenteno. Já diferente da letra E, observe, se essa dupla ligação está aqui, faz diferença ela estar aqui ou aqui, ou aqui ou aqui. Então, aí o que acontece? Ó, veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a dupla ligação estiver aqui, esse composto é diferente desse. Observe, a posição da dupla ligação faz com que a substância seja diferente. Ou então, se essa dupla ligação estivesse aqui, por exemplo, também mudaria a substância. Então, aqui faz-se necessário numerar a cadeia carbônica, porque eu tenho que indicar aonde que está a dupla ligação. Então, eu vou numerar sempre a partir da extremidade mais próxima da dupla, da insaturação. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7. Então, o prefixo que indica 7 é ept. O nome dessa substância vai ser ept. Aí tem uma dupla ligação, N, e a um hidrocarboneto termina com O. Agora, por que eu deixei esse espaço aqui, professor? Porque eu tenho que indicar aonde que está a dupla ligação. Então, está no carbono número 2, vai ser ept2eno, o nome dessa substância. Então, é isso aí, vamos para outra sequência de atividades. Agora, aqui nós temos uma cadeia carbônica fechada com duas duplas ligações. Então, observe que esta cadeia ela é diferente desta aqui, ó. Então, observe, se essas duplas ligações estivessem assim, ou então se elas estivessem assim, observe, vamos pegar aqui, vamos pegar uma outra sequência aqui, tá? Então, esses dois seriam a mesma substância. Mas veja que essa substância é diferente desta. Então, eu preciso numerar a cadeia carbônica para especificar aonde é que está essa dupla ligação. Ou seja, se estivesse aqui, por exemplo, ó, aí essas substâncias seriam todas diferentes. Então, eu preciso numerar a cadeia carbônica. Para isso, vamos numerar a partir de uma dupla ligação, caminhando pela dupla. Então, eu posso numerar daqui, daqui, daqui ou daqui. A regra é a seguinte: eu preciso dar a menor numeração possível para a cadeia carbônica. Eu não posso começar daqui e nem daqui. Por que eu não posso, professor? Ó, 1, 2... tá? Então, eu vou dizer que a dupla ligação está no carbono 2, a primeira dupla. E se eu começar a numerar daqui, 1, 2. Então, a dupla ligação está no carbono número 1. Então, eu tenho que indicar a menor numeração possível. Agora, se eu começar daqui, poderia começar daqui, daqui, daqui ou daqui. Se eu começar daqui, eu tenho que passar pela dupla ligação. Não posso vir para cá, porque lembra que eu disse, eu tenho que indicar a menor numeração possível para as duplas ligações. Então, e passando pela dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser carbono 1 e carbono 4, onde estão as duplas ligações. Vamos dar o nome, então. Cadeia fechada, ciclo, e 6 carbonos, o prefixo que indica é ex. Aí tem dupla ligação, em e o. É um ciclo hexeno. Só que tem um detalhe, observe, nós temos duas duplas ligações. Quando nós temos duas duplas ligações ou duas tripla ligação, nós indicamos essa duplicidade com di. Então, aqui é dieno, ciclo hexadieno. Só que nós temos que indicar aonde que estão as duplas, porque a posição dessas duplas ligações faz diferença. Então, ela está no carbono número 1 e no carbono número 4. Está aqui 1 e está aqui
4. Então, ciclo X14 de eno. Muito bem, então vamos pegar aqui a letra G, nós temos um alcino. Vamos numerar a cadeia a partir desta extremidade, porque está mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando a cadeia tem 10 carbonos, o prefixo é dec. Dec. E quando é uma tripla ligação, é in. E termina em o, porque são hidrocarbonetos. Então, vai ser um decino. Só que a tripla ligação está no carbono número 2, então eu coloco 2 aqui. Dec 2 ino. Muito bem, aqui nós temos um dieno, tá? Então, vamos numerar a cadeia. Começamos daqui, porque está mais próximo da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser um X. X, porque 6 é X. E di, porque tem duas duplas, di em o. Hexadieno. Só que vamos numerar as duplas ligações. Nós temos dupla ligação no carbono 1 e no carbono 4. Sempre é no carbono que começa aqui, ó. Tá? Então, no carbono número 1 e no carbono 4. Bom, a regra aqui é o seguinte. Separar letra de número é hífen e separar número de número é vírgula, tá? Então, essa é a regra. X14 de eno. Muito bem, vamos para a última sequência de exercícios para nós concluirmos esta videoaula e assimilarmos bem este conhecimento. Aqui nós temos uma cadeia carbônica com 3 duplas ligações. Então, nós temos carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Não é muito comum aparecer 11, mas quando aparece 11, o prefixo que indica 11 é um dec. Tá? Então, 11 carbonos é um dec. Então, o prefixo aqui vai ser um dec. Um dec. Aqui, esse 1 aqui, como é um de um mesmo, a regra portuguesa impede de colocar M antes da letra P e B, né? Então, um dec porque são 11, um dec, e aqui nós vamos ter três duplas ligações aqui, em e o. Em porque é dupla ligação, quando tem 3, indicamos com trieno. E a numeração das duplas ligações, carbono 1, 4 e carbono 8. Carbono 1, 4 e carbono 8. Um dectrieno. Um dec, 1, 4, 8, trieno, o nome dessa substância. Agora, vamos analisar a última aqui e fecharmos esta sequência. De novo, temos que numerar a cadeia, porque nós temos 2 duplas ligações. Então, começamos a numerar ou daqui, daqui, daqui ou daqui. Se eu começar daqui, eu tenho que passar pela dupla. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser um ciclo but, porque são 4, tá? But. E aí nós temos em, porque é dupla ligação, e o, porque é um hidrocarboneto. Muito bem, temos 2 duplas ligações, então eu coloco di. E as duplas estão no carbono 1 e no carbono 3. Então, vai ser ciclo but 1,3 dieno. É isso aí, meus estimados alunos. Espero que vocês aprofundam, repitam a aula, refaçam em vossos cadernos quantas vezes forem necessário para fixar bem esta parte. Essa aqui é a base da nomenclatura dos compostos orgânicos. Se você entender bem essa parte primeira aqui, essa parte conceitual, certamente você vai se desenvolver muito bem no restante, porque todos os restantes vão depender desta base, desse início da nomenclatura aqui. Tá? Um abraço e até a próxima.